Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 5 de janeiro. Eu quero começar a mensagem hoje agradecendo aí as mensagens de carinho que vocês têm mandado para mim, né? Tem bastante repercussão quando eu gravo com a minha filha aqui. Muito obrigado pelos comentários carinhosos de vocês. Também eu quero agradecer aí, né? Eu dei liberdade total para vocês aí, quando eu falar alguma coisa errada, vocês corrigir. E eu achei bem interessante, né? O dia que eu estava corrigindo a data, que eu tinha falado errado a data, eu falei, ratificando a data aqui, né? E aí eu falei a data certa. E aí tanto a irmã Lanoese, né? Como a irmã Sandra Ferreira, ela pegaram e corrigiram, né? Essa palavra ratificar, porque eu usei a palavra errada, né? Na verdade, a palavra ratificar aqui, né? Tanto dito pela a irmã Lanoese como a Sandra Ferreira, ela falou que a palavra ratificar significa validar, confirmar, comprovar, reafirmar o que tinha dito, né? E eu não estava reafirmando, eu estava corrigindo uma data que eu tinha falado errado. E aí elas falaram que a palavra certa nesse termo é retificar, né? E eu deveria saber disso porque eu trabalho com retífica de motores, eu trabalho em uma retífica. Bom, a palavra retificar significa corrigir, emendar, purificar, né? Então eu deveria retificar, corrigir a data ali que eu tinha falado errado. Então eu agradeço aí por vocês. Fiquem atentos aí, eu acabo aprendendo até português aqui com vocês. Isso é ótimo, tá bom? Bom, eu também quero falar algo, né? Que algumas pessoas às vezes usam alguma palavra errada para fazer perguntas. Ou, por exemplo, a pessoa fala assim, né? Eu tenho uma dúvida do evangelho, né? Na verdade, a pessoa está se expressando de uma maneira errada, porque a dúvida, né, é ao contrário da fé, né? Num caso ali, é descrença, dúvida é descrença. Então, nós não devemos falar que temos uma dúvida no Evangelho, nós devemos falar que nós temos uma pergunta no Evangelho, porque nós temos fé no Evangelho. O fato de nós termos perguntas, né, de doutrina, perguntas do estudo, isso aí é normal nós termos perguntas, tá bom? Mas não é normal nós termos dúvidas. Se nós temos dúvida, é falta de fé. E como nós temos fé no Evangelho, eu sei que esse é o Evangelho de Jesus Cristo, o mais correto a dizer é que eu tenho uma pergunta do Evangelho, eu tenho uma pergunta sobre essa doutrina. Tá bom? Nunca usar o termo dúvida aqui também, para ficar melhor explicado, tá bom? Então algumas pessoas não se expressam bem quando usa essa palavra aqui. O correto é dizer que tem uma pergunta e não uma dúvida. Bom, a mensagem que continuando aqui, né, ainda a irmã Sandra Ferreira, ela mandou uma mensagem aqui, eu vou ler. Ela diz assim, ó: eu e meu esposo temos nos edificado com o estudo diário do seu canal, também com os compartilhamentos maravilhosos do irmão Lucas Guerreiro. Somos muito gratos, né? Então, um abraço para você aí, o seu esposo, viu, Sandra Ferreira? Obrigado aí pela mensagem. Obrigado por todas as mensagens que vocês têm mandado aí, né? Eu gravei com a minha filha ontem. Eu tava de Super-Homem, ela de Flash, né? A Liga da Justiça aqui compartilhando o Evangelho. Obrigado aí pelos comentários bondosos de vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês Joseph Smith História, o versículo 15 e o versículo 16 e o comecinho do 17 só. Na verdade, do 15, eu vou começar do 15 aqui, diz assim, depois de haver me retirado para um lugar que previamente escolhera. Então é Joseph Smith indo até o bosque para fazer a oração e perguntar a Deus, né, qual é a igreja ele deveria seguir. Tendo olhado ao redor e encontrado-me só, ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos de meu coração. E apenas iniciara, imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. E tão assombrosa foi a sua influência que me travou a língua, de modo que eu não podia falar. Uma densa escuridão formou ao meu redor, e pareceu-me por um momento que eu estava condenado a uma destruição súbita. Mas usando todas as forças para aclamar a Deus, que me livrasse do poder do inimigo e que me subjugava, no momento exato em que estava prestes a sucumbir ao desespero e abandonar-me à destruição, não a uma ruína imaginária,
mas ao poder de algum ser real do mundo invisível, que possuía uma força tão assombrosa como eu jamais sentira em qualquer ser. Exatamente neste momento de grande alarde, vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Então ele começa a ter a primeira visão aqui. Então, ontem eu compartilhei com a minha filha aqui, né, essa visão, mas pelo livro Santos, né, que tem muito mais detalhes ali. E eu gostaria de compartilhar algum desses detalhes que eu não falei na narrativa que ela compartilhou, né? Primeiro, ele se retirou para esse lugar, viu que estava sozinho, se ajoelhou, né, e começou a orar. E ele ouviu passos, Joseph Smith ouviu passos atrás de si, e ele olhou, né, ele abriu os olhos, olhou ali e não viu ninguém. Então ele voltou e iniciou a oração, ele ouviu passos mais perto ainda, como se alguém estivesse prestes a atacá-lo. Ele se levantou como um salto, né, e olhou ali, mas não viu ninguém. E naquele momento em si, uma força, né, se apoderou dele de modo que travou a língua e ele não conseguia falar, né? E uma treva tão densa cobriu ele que ele não conseguia ver o sol, não conseguia ver luz, ele não conseguia ver nada, uma escuridão tremenda ali. Até então que ele consegue ter força ali e pedir misericórdia a Deus que o salvasse. E aí ele vê um pilar de luz ali descendo gradualmente sobre ele. Ele tem a primeira visão. Junto com essa visão, né, é mencionado ali que todas as árvores ao redor ali, né, estavam como se estivesse pegando fogo, né, como a sarça ardente lá que Moisés havia visto, né, o fogo pegando na sarça, mas não consumia a sarça. Assim foi a floresta ali, né, tão glorioso e poder era o do Pai Celestial. E naquele momento, o Pai Celestial, né, Jesus Cristo, ele disse, né, que perdoava os pecados de Joseph Smith. E isso foi um grande alívio para ele, porque estar na presença de Deus, sentindo o peso e a culpa de nossos pecados é terrível, né? Então, a partir desse momento, então, ele pôde se controlar, que os pecados dele estavam perdoados e ele estava ali na presença de Deus. Ele pôde se controlar e perguntar a Deus a qual igreja ele deveria filiar-se. Bom, a mensagem de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre essa realidade, né? Porque o inimigo ele tem poder também para fazer as coisas. Nós devemos tomar cuidado. Aqui em Êxodo, no capítulo 7, né, no versículo 10 aqui, o que está acontecendo? Deus ele manda Moisés e Arão ir até o faraó para libertar o povo dele, né? Deixar o povo dele ir adorar a Deus no deserto. E quando eles chegam lá, o faraó não permite, né? Olha o que diz aqui no versículo 10, 11 e o 12. E então Moisés e Arão foram a faraó e fizeram assim como o Senhor lhe ordenara. Porque o Senhor falou que era para eles jogar o cajado, né? Para Arão jogar o cajado e mostrar um sinal ali para o faraó. Então aconteceu aqui. Estou no 10 aqui. Eu me perdi aqui, ó. Vou ler de novo aqui no começo do 10. E então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor lhe ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus olhos tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito, e fizeram também do mesmo modo como com seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornou-se em serpente. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Então podemos dizer que o faraó chamou ali os encantadores, os magos que ele tinha ali, né, os sacerdotes, né, que ele tinha ali, e os sacerdotes jogavam a vara ali e também viravam serpente, né? Então se Moisés e Arão eles estavam fazendo ali, pelo poder da vara dele, pelo poder de Deus, o outro poder só poderia ser o do inimigo. E também tem uma representação aqui, né? Porque a vara de Moisés, a serpente, né, que Arão havia feito, ela devorou viva, né, as outras serpentes que os outros sacerdotes de Faraó havia lançado ali. Isso mostra que o poder de Deus é infinitamente maior. Tá bom? Então nós sempre devemos prestar atenção, como Joseph Smith, né, no momento em que ele
sentiu a língua travar ali, né, a presença do inimigo, o inimigo não quer que nós oremos. Então, quando nós não estivermos com vontade de orar, aí que nós temos que orar mesmo, buscar mais ao Senhor, tá bom? Quando eu estava como missionário de tempo integral, né, eu sempre compartilhava a primeira visão e às vezes eu não compartilhava, né? Aliás, nunca eu compartilhava essa parte do poder do inimigo ali que travou a língua de Joseph Smith, eu não compartilhava. Porque às vezes a pessoa começa a prestar atenção numa coisa e não presta atenção em outra, né? Então eu falava somente da primeira visão na parte ali positiva, né? Digamos assim. E o que acontece? Uma vez eu estava compartilhando, né, eu com meu companheiro, e a pessoa falou que estava se sentindo mal, né? E aí, por a pessoa falar que estava se sentindo mal, então nós fomos nesse texto e falamos que o inimigo não queria, né, que ela se sentisse bem para saber que essa era a igreja de Jesus Cristo. Então o inimigo também ele vai sempre estar trabalhando, né, para que as pessoas não se batizem, né? Ele vai tentar influenciar também. O Espírito Santo vai influenciar para nós tomarmos as decisões certas. E o inimigo também vai influenciar por meio do seu poder para que nós não tomemos as decisões certas. E que nós devemos sempre seguir o Espírito do Senhor. E eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.